sinal de Deus. Depois aparecem mais 120 sacerdotes tocando as trombetas. Só que nos dias de Moisés eram só duas. Só duas. E é sobre essas duas e esses dois tempos que eu quero que você entenda nessa noite. Queria que você guardasse isso como uma revelação de Deus para a sua vida. As duas trombetas deveriam ser lavradas, batidas e amassadas, e isso envolvia prata, porque prata aponta para o sacrifício, assim como o ouro aponta para a nobreza. Prata é a simbologia de sacrifício. Por isso que a ordem de Deus para construir as trombetas foi dado a Moisés no Monte Sinai, porque o Monte Sinai era considerado o monte do sacrifício, o monte do derramamento de sangue, o monte da luta, da adversidade. Eu até preguei há pouco tempo aqui como chegar ao topo do Sinai. Mas interessante que houve um dia muito especial. Aconteceu um mistério tremendo nessa história. E lendo a Bíblia, já havia passado por esse texto, e às vezes a gente lê, vai lendo, lê outra vez, e passa aquela leitura dinâmica, outra hora meditando, e às vezes nós não percebemos alguns detalhes importantíssimos. A Bíblia nos diz que em Êxodo, no capítulo 19, aconteceu uma coisa estrondosa. Diz a palavra de Deus que no terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do terceiro mês, diz a Bíblia que eles acamparam de frente ao Monte Sinai. E a palavra do Senhor nos diz que Moisés os deixou embaixo e subiu ao cume do Sinai. E lá em cima do Sinai, o Senhor trouxe à memória de Moisés o que ele havia feito pelo povo. Falou: vistes, Moisés, como que com asas de águias eu os livrei das mãos dos egípcios. Vocês já perceberam, Moisés, como foi que eu eliminei todas as pragas que estavam para sobrevir sobre a minha terra, sobre o meu povo? Tende visto o que fiz aos egípcios. Agora, pois, se eles ouvirem a minha voz, guardarem a minha palavra, eles me serão então por um povo santo, por um sacerdócio real. Eu serei o seu Deus, eu estarei abençoando as suas vidas. E interessante que o Senhor disse aí no capítulo 19 a Moisés: vai lá e fala com o povo que eu disse para você, Moisés, que se eles obedecerem a minha palavra, se eles me honrarem com os princípios e com tudo aquilo que eu tenho determinado, você vai dizer ao meu povo que eu vou abençoá-los, que eu vou continuar os guardando. Disse o Senhor ainda a Moisés lá no monte naquele dia: desce, isso no terceiro mês, no primeiro dia do terceiro mês. O Senhor falou para Moisés assim: volta lá ao povo, diga ao povo para se purificarem, ou seja, se santificarem. Vai ouvindo, e diga ao meu povo que se eles lavarem as suas vestes, se eles lavarem as suas vestes, se eles se purificarem, presta bem atenção, você vai dizer ao meu povo que no terceiro dia eu vou me manifestar.
no terceiro dia eu vou me manifestar. Você vai dizer ao meu povo que se eles se santificarem, no terceiro dia eu vou me apresentar diante deles. Foi isso que Moisés fez. Moisés fez desse jeito. Quando Moisés desceu, presta atenção, porque não deixa nada perturbar vocês aqui não. Quando Moisés desceu, chegou diante do povo, a Bíblia diz que o povo se consagrou, eles foram obedientes, diz o texto, capítulo 19, a uma só voz. Ou seja, todos eles concordaram, obedeceram e se santificaram. No terceiro dia, a Bíblia diz que Moisés estava debaixo do monte, todo o povo de Israel estava ao redor de Moisés, e aí aconteceram relâmpagos e trovões em cima do Sinai. Eu estou te falando o que a Bíblia diz, e eu creio que é verdade. E a palavra do Senhor nos diz que uma fumaça, uma nuvem estava sobre o Sinai. Ouça bem uma coisa que eu vou te dizer aqui, que está no capítulo 19, e depois você leia. Interessante. Quando eles estavam ali no amanhecer do terceiro dia, 3 trovões, relâmpagos e uma expressa nuvem sobre o Sinai. E logo depois eles começaram a ouvir o toque de uma trombeta. Não era Eleazar que estava tocando, não eram os filhos de Arão que estavam tocando. Ouça isso, querido. Eles começaram a ouvir o toque de uma trombeta, o som de uma corneta começou a tocar, e a Bíblia diz que foi ficando cada vez mais forte. Logo depois dessa manifestação, o Senhor disse a Moisés: sobe aqui no monte. E a Bíblia diz que o Senhor falou com Moisés assim: eu vou falar com você e vou te responder na frente de todo o povo, para que eles creiam em ti. Olha só, para que eles creiam em ti. E naquele momento Moisés falava com Deus, e Deus respondia por voz de trovão na frente do povo. Aquele momento, queridos, o Senhor estava antecedendo, minutos antes de entregar para Moisés as tábuas do decálogo mosaico, dos 10 mandamentos. Esse toque dessa primeira trombeta, todos eles ouviram, porque era um toque que iria se perpetuar para o resto dos dias, até chegar aos nossos dias. Nunca mais se ouviu e nem se presenciou uma manifestação como essa. Em lugar nenhum da face da terra, ninguém mais conseguiu ouvir o som de uma trombeta tocado diretamente pelos céus, ordenado diretamente por Deus. Ninguém nunca mais ouviu. Sabe por quê? Porque esta é a primeira trombeta. Este é o primeiro toque que foi dado por Deus no Sinai em direção à raça humana. E logo depois aí, no capítulo 20, o Senhor entrega a Moisés as leis, que é a simbologia da palavra, a obediência, aquilo que as pessoas deveriam obedecer. Então o primeiro toque da primeira trombeta, nós aprendemos agora, ele já foi dado, ele já foi tocado. As pessoas foram chamadas e convidadas para fazer o que vocês estão fazendo aqui, e o que eu fiz e o que eu tenho feito e praticado: nos assentarmos para ouvirmos as leis do Senhor, para ouvirmos a palavra de Deus. Essa trombeta tocou,
E essa ordem ainda não foi revogada. Essa ordem ainda, ela não foi, em hipótese nenhuma, tirada do meio do povo. Ela está estabelecida. É o toque da primeira trombeta. É por isso que no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no livro de Números, nós encontramos os filhos de Israel usando dessa instrumentalidade, e quando eles tocavam, o determinado toque era para o povo reunir, era para eles se assentarem, para eles estarem ao redor da palavra de Deus. O toque no Sinai da primeira trombeta espiritual foi esse. Ninguém, não foram os filhos de Arão que tocou, não foram os sacerdotes que tocaram, não foi Moisés que tocou. A Bíblia diz que depois dos 3 relâmpagos vieram os trovões, e depois do trovão eles começaram a ouvir o toque de uma corneta. Significava o seguinte: o Senhor, estou terminando, querido, o Senhor estava dizendo assim: a minha ordem agora para o meu povo que quer ser abençoado, que quer ser sarado, que quer ser liberto, que não quer estar debaixo do jugo da escravidão egípcia, que é a tipologia do mundo, é em primeiro lugar ouvir a minha voz, é obedecer a minha palavra. Portanto, querido, eu preciso te dizer aqui nessa noite que o homossexualismo é pecado, o lesbianismo é pecado, o adultério é pecado, a prostituição é pecado, a mentira é pecado. Eu preciso te dizer, em nome do Senhor, que o matrimônio precisa ser sem mancha, sem mácula, ser santo na presença de Deus, que mentira é pecado. E aí as leis do Senhor vão então regendo as nossas vidas, vão administrando as nossas vidas. E esse é o toque que ainda ressoa na face da terra. Todas as pessoas precisam congregar, precisam se reunir, precisam estar em torno da palavra de Deus. Bom, para a gente concluir, para participarmos da nossa ceia, esse foi o primeiro toque. O toque e a ordem não foi revogada ainda. Você precisa estar na igreja, você precisa estar na escola bíblica dominical, você precisa receber a palavra de Deus, você precisa colocar a sua vida e enquadrar a sua vida naquilo que a Bíblia diz. Você precisa ser um dizimista fiel, você precisa ser comprometido com o reino, você precisa ser comprometido com a fidelidade. Isso tudo está inserido na palavra de Deus. E aí então a primeira trombeta tocou. Deixa eu te falar aqui para a gente ir terminando. Até hoje nós não ouvimos o som e o toque da segunda trombeta, mas ele está prometido. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:52, 1 Tessalonicenses 4:16, a mesma coisa, que nós estamos vivos e em um determinado momento nós ouviremos o som da última trombeta. A segunda trombeta tocará, diz a Bíblia, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com Ele. Essa promessa é a promessa da segunda trombeta que vai tocar. A primeira trombeta, o resultado está aqui. As pessoas estão se reunindo ao redor da palavra de Deus. Mas a segunda trombeta vai tocar. E deixa eu te falar uma coisa. Jesus Cristo então, Ele passa a ser a tipologia dessa segunda trombeta. Preste atenção aqui no que eu vou te dizer. Jesus